E olha só, gente, o uso de medicamentos para a saúde mental aumentou consideravelmente aí nos últimos anos, né? Para você ter uma ideia, existem dados que apontam um crescimento de cerca de 58% na venda desses medicamentos entre os anos de 2017 e 2021. Mas é importante também destacar que o uso por conta própria é muito prejudicial à saúde. E para falar sobre isso, a gente convidou hoje aqui o médico de família e comunidade, Diego Bonfim. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Val. Tudo bem? Tudo bem? Eu falei aí sobre essa coisa do aumento dos últimos anos, mas, sobretudo, depois da pandemia, né, o uso desses medicamentos para a saúde mental aumentou muito, né? Exato. A gente já vive num país, né, que tem altas taxas de transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade. O Brasil, na verdade, é um dos países que mais tem transtornos mentais. E esse aumento, na verdade, ele vinha acontecendo antes da pandemia, isso é uma coisa que precisa ser dita em todo o mundo, mas a pandemia teve um impacto considerável, né? A Organização Mundial da Saúde, ela estima que no primeiro ano de pandemia a gente teve um aumento aí em torno de 25% dos transtornos mentais. Mas a primeira coisa que eu queria parabenizar é pela escolha do tema, né? Porque o aumento dos medicamentos não significa necessariamente um aumento dos transtornos, né? A gente sabe que hoje tem gente com transtorno que não consegue acesso aos medicamentos e o contrário, muita gente que às vezes não teria necessidade fazendo uso do medicamento de forma inadequada. E era justamente isso que eu ia te perguntar agora, que tem muito alto medicamento, né? Nesses números aí desse aumento, tem muita gente que acha que, eu vi ali que meu amigo usou, vou comprar para mim também e vou usar, né? Perfeito. Muito por conta, às vezes, até do preconceito, né? Quando a pessoa se sente mal, às vezes a pessoa acredita que por ser uma questão emocional ela não precisa de ajuda, então deixa de procurar um profissional de saúde, e aí fala, eu não vou tomar um remédio forte, eu vou tomar aquele calmantezinho que minha vizinha toma. E aí isso a gente vai de pessoa em pessoa acabando tendo uma prescrição inadequada, né? E é fundamental falar sobre isso porque o medicamento ele tem o seu lugar, mas a verdade é que muitos problemas eles podem ser tratados às vezes até sem o medicamento, né? A depender de outras questões que a pessoa possa incluir na vida dela. E de que forma é que esses medicamentos agem, Diego, no nosso corpo, né? Então, vai depender do tipo de medicamento, né? Alguns medicamentos que a gente utiliza nessas condições trabalham com a serotonina, né, que é um neurotransmissor, outros trabalham com outros neurotransmissores, então você tem os benzodiazepínicos, os calmantes, que funcionam mais para dormir e outros medicamentos que funcionam mais para, digamos, modular o humor, né, para a pessoa tentar sair de um processo depressivo ou de um processo de ansiedade. O mais interessante, Val, é que a maioria dessas substâncias, elas, na verdade, podem ser moduladas por outras coisas também. Então, por exemplo, a gente tem estudos que demonstram que um antidepressivo, quando comparado à atividade física regular, bem feita, você tem resultados muito semelhantes, né? É claro que isso vai depender da situação clínica de cada pessoa. Pessoas que têm uma situação mais grave vão precisar do medicamento. Pessoas que têm uma situação moderada ou mais leve, muitas vezes podem, né, não precisar do medicamento, desde que se faça um tratamento adequado sem o medicamento também. E isso também é interessante que você falou, né? Porque existem outras alternativas antes de chegar no uso do medicamento, né? Então, fazer terapia, fazer atividade física, são alternativas que fazem com que a gente não precise chegar no uso do medicamento, né, Diego? Perfeito. São alternativas extremamente eficientes, né? E um outro ponto que a gente precisa trazer é que saúde mental está integrado com tudo, né? Com a vida que a gente leva. Então, um elemento que aí não é individual, que a gente pode fazer é buscar uma alimentação mais saudável, atividade física, uma terapia, fazer coisas que a gente gosta na vida também, né? Ter um tempo para se distrair, para os hobbies e tudo mais. Mas, enquanto sociedade, a gente precisa pensar sobre o tema também. Porque quando a gente fala no aumento, existem recortes nesse aumento, né? Então, a população negra, as mulheres, a população LGBTQIA+, estão em risco muito maior de problemas de saúde mental e isso está diretamente relacionado às condições que vivemos, né? E, inclusive, sociais. Então, por exemplo, a gente tem hoje dados que já demonstram que o Bolsa Família, por exemplo, ele tem impacto na saúde mental e, inclusive, na redução de suicídios. Então, a gente precisa pensar políticas sociais também. A pandemia provou que as questões sociais, elas interferem na saúde mental e, se a pandemia influenciou, a pobreza também vai influenciar, né? A dificuldade de você ter acesso à alimentação, o que quer que seja. Então, isso é uma coisa que precisamos pensar enquanto sociedade também. Sério, a gente com boleto pago, a gente fica mais tranquilo, né? Com certeza. Quando os boletos estão ali se atrasando, a gente vai ficando de mente apertada, como a gente fala aqui em Salvador, né, Diego? Mas, Diego, eu queria saber primeiro, assim, de quem é essa decisão de tomar o remédio, né? Chegar no uso desses medicamentos. E já emendando uma segunda pergunta, que profissional buscar, né? Quem está em casa assistindo a gente, que fica aí pensando, será que eu tomo, será que eu não tomo? Que profissional essa pessoa precisa buscar para saber da necessidade? Tranquilo. Então, a gente costuma dizer que é sempre uma decisão da pessoa, do paciente, assistida por um profissional. Né? Eu, enquanto médico, não sou eu que decido se uma pessoa vai tomar o medicamento ou não. É a pessoa que vai fazer essa decisão. Eu posso te prescrever em casa você não utilizar. Né? Mas essa decisão é uma decisão que precisa ser informada em conjunto, tomada
tomada em conjunto com o profissional de saúde. A gente pensa, obviamente, não está errado, que a pessoa correta seria o psiquiatra, a psiquiatra, e sim, né? Mas, na verdade, qualquer profissional médico pode fazer a prescrição de um medicamento. O ideal é que você procure inicialmente um profissional que já te acompanhe, que conheça a sua situação familiar, a sua situação de vida, possa fazer uma análise conjunta com você se é necessário uma medicação ou não. Isso pode ser o médico de família e comunidade, por exemplo, ou um outro profissional de saúde, né? Tá aí, importante, né? Buscar os profissionais. Pelo amor de Deus, está assistindo a gente aqui, não se automedique, gente, para nada, né? Assim, é importante a gente falar. A gente está falando especificamente aqui do uso de medicamentos para a saúde mental, mas as pessoas precisam parar com essa cultura de se automedicar. Existem profissionais qualificados para isso. Busca os profissionais, né? Diego aí é médico de família e comunidade. Então, busque ali o médico de família e comunidade mais próximo aí da sua casa, para conversar. Às vezes, assim, a gente já falou sobre o trabalho do médico de família e comunidade, e às vezes uma conversa boa, né, Diego, já ajuda muito também, né? Às vezes eu já vi relatos de médicos de família e comunidade ali na internet falando que já perceberam que às vezes a conversa baixa a pressão ali daquele paciente, já melhora ali o humor daquele paciente. Então, às vezes também é sobre isso, né? A gente, hoje em Salvador, a gente tem uma quantidade de postos de saúde muito maior, né? O profissional que trabalha nesse posto de saúde, ele nem sempre tem uma formação específica, mas a medicina de família e comunidade é para exatamente ocupar esse lugar. Hoje a gente está com uma iniciativa, inclusive, com uma formação em saúde mental, né? Uma residência específica para saúde mental, para médicos de família, exatamente tentando lidar com esse buraco assistencial que a gente tem, né? Então, a intenção é de que a gente tenha médicos de família melhor formados, inclusive na parte de saúde mental aqui no município de Salvador, e é uma iniciativa pioneira que a gente está tendo aqui em Salvador agora esse ano. Eu espero que traga sucesso aí para a população também. Parabéns, Diego, de verdade. Muito parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado Tá você. bom, obrigada pela sua presença aqui e obrigada pelo seu trabalho, né? Obrigado você. Né? Obrigada.